Onde está Lula? Nas últimas semanas eu venho recebendo em o nosso site várias postagens, mensagens de pessoas que me perguntam e perguntam à nossa equipe por que o Lula não aparece. Tem sentido porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vem aparecendo nas últimas semanas muito mais do que o próprio Lula. Principalmente no momento de instabilidade, talvez não um ferimento de morte, mas uma instabilidade na campanha do PSDB a presidente da República, seria de se esperar, obviamente, que Lula aparecesse, mas ele não apareceu. Por que ele não apareceu? A primeira resposta, meio óbvia, é ele está se poupando. Mas aí vem a segunda pergunta, que talvez seja mais importante. Se poupando do quê? Digamos que a primeira hipótese seja Lula está se poupando porque ele quer se colocar como um possível candidato na medida em que a candidatura à reeleição de Dilma Rousseff não se mostrar poderosa a ponto de chegar realmente a vencer as eleições. Não parece que essa hipótese seja minimamente razoável. Por quê? Porque se fosse assim, mesmo que com muito cuidado, seria necessário se criar um certo clima no país para essa possibilidade. Um discurso aqui de um sindicalista, uma fala colar de um empresário pró-Lula, falando alguma coisa de tal maneira que essa possibilidade pudesse se tornar verossímil. E aí você cria uma novidade lá para frente que não seja um choque. Mas Lula parece que não está nem um pouco interessado efetivamente nessa hipótese. Algo que também hoje já se percebe no caso da Marina Silva, que até há pouco tempo era cogitada em trocar o posto com o Eduardo Campos. Mas ela vem se orientando tanto para a campanha como vice de Eduardo Campos, que efetivamente parece que essa possibilidade está cada vez sendo mais remota. Então, se não é a hipótese dele se preservar para aparecer como um salvador do país, acima inclusive das divergências entre PT e PSDB, e se apresentar lá para até 15 de setembro, quando a lei brasileira possibilita a troca de candidatos à presidência da República do seu partido, se não é isso, então por que ele se preserva? Eu vou lançar aqui uma hipótese. Lula possivelmente espera o cenário para logo depois do início da propaganda de televisão, em especial ou um pouco antes do início da propaganda de televisão, para saber o que vai acontecer efetivamente, talvez em 3 estados em especial: Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Já se cogita entre o alto escalão petista de que São Paulo efetivamente começa a dar mostras de que o candidato da oposição mais importante não é exatamente um petista, mas é um PMDBista, com o empresário Scaff. Em Minas Gerais há um ponto de interrogação, porque embora o candidato do PT apareça à frente, a diferença em relação ao segundo candidato vem diminuindo em relação às últimas pesquisas. E Rio de Janeiro, como se sabe, é um estado que sempre surpreende. E o candidato, o segundo e o terceiro candidatos lá no Rio, a governador, estão muito próximos de alguma maneira a uma negociação com o Lula. Então a questão é onde jogar as fichas. O fato é que Lula é um rei do voto ainda hoje no Nordeste. O Nordeste é o segundo colégio eleitoral regional do país, talvez um ponto discordante ou um ponto fora da curva no Nordeste pode até ser Pernambuco, e aí Lula vai aparecer lá para que esse ponto volte à mesma curva dos outros estados do Nordeste. Mas aí o primeiro colégio regional eleitoral ele passa a ser decisivo para essa campanha, e Lula vai ter que trabalhar palmo a palmo e saber qual deles ele vai jogar todas as suas fichas para, talvez, se ele conseguir equilibrar no Rio de Janeiro, escolher entre São Paulo e Rio de Janeiro, para então fazer com que a sua presença acabe se transformando num diferencial que leve efetivamente à reeleição de Dilma Rousseff. Essa hipótese talvez seja a mais plausível nesse momento. De qualquer maneira, a pergunta ainda fica: onde está o Lula?
Será que não era hora de um dirigente como esse aparecer e se poupar menos? Será que o país não precisa dele? Ou a política nacional e o país agora se resumem exatamente a um voto na urna e o restante é jogo das cores? Lula, cadê você?